Agora hoje, eu quero que você abra comigo o 5º capítulo do livro de Daniel. O livro de Daniel, o 5º capítulo do livro de Daniel. Suponho que mais do que qualquer outro livro na Bíblia, este livro prevê o futuro, a menos que seja o livro do Apocalipse. E quando você ler o livro do Apocalipse, sempre leia o livro de Daniel em uma mão, o livro do Apocalipse na outra, e então à sua frente o jornal diário, e todos eles se conectam, porque Daniel é um livro de profecia. Mas a coisa sobre a qual quero falar de Daniel hoje é um incidente que aconteceu em sua vida, e que, eu acho, que se relaciona com o que vemos acontecendo hoje em nosso mundo. E neste capítulo para o qual estamos nos voltando, não vou perder tempo lendo para vocês. Vou contar para vocês. É a história de Daniel, já na Babilônia. Ele havia sido levado para a Babilônia de Jerusalém. Jerusalém havia sido submetida ao juízo de Deus, conforme Jeremias havia previsto. Todos os juízos que Jeremias previu, todos os juízos que os profetas previram, todos se tornaram realidade, ou ainda estão por se concretizar. Esta é a palavra de Deus, é uma palavra infalível, e em muitos lugares nas Escrituras, a Bíblia prevê aquele dia de juízo futuro, e aquele período futuro de juízo que virá sobre o mundo. Bem, Jerusalém havia sido julgada, como Jeremias havia previsto. Ele disse que, a menos que Jerusalém se arrependa de seus pecados, será julgada. E o juízo veio, e entre aqueles que foram levados cativos por Nabucodonosor para a Babilônia, a 1.500 milhas de distância, estavam o jovem Daniel e seus amigos. Eles estavam apenas na adolescência e foram levados para a Babilônia. E Daniel havia sido um dos jovens que foram escolhidos especialmente por Nabucodonosor para ser levado à Babilônia e treinado em sua corte, e treinado em todas as artes e ciências dos babilônios. Agora, quando este capítulo se abre, Nabucodonosor está morto. Daniel tinha sido amigo, profeta e primeiro-ministro do grande rei Nabucodonosor, mas agora ele está mais ou menos esquecido, porque um jovem está agora no trono com o nome de Belsazar, que era o neto do grande rei Nabucodonosor. Naquela época, a Babilônia era o maior império do mundo. Era a nação mais poderosa do mundo. Era a nação mais rica do mundo. E a Bíblia retrata o rei Belsazar como jovem, rico, poderoso, mas ao mesmo tempo egotista e egocêntrico. E a Bíblia ensina que Deus odeia o orgulho. E Jesus diria anos depois, em Mateus 23, e todo aquele que se exaltar será humilhado. Se você tentar dizer o quão grande você é e deixar Deus de fora, ou se você agir como se pudesse resolver seus próprios problemas e organizar sua própria vida sem a ajuda de Deus, Deus diz: eu vou te derrubar. E então ele era um homem muito despreocupado. Ele era um playboy. Ele amava a facilidade e o prazer. E a Bíblia diz: ai daqueles que estão à vontade. Nós, na América, estamos à vontade em comparação com o resto do mundo. E assim Belsazar disse que havia acabado de ganhar algumas vitórias militares, e seu pai, que era um grande general, estava nas fronteiras, liderando-os de vitória em vitória. E assim ele decidiu que queria celebrar, e ele decidiu fazer um grande banquete. E seria o maior banquete que a Babilônia já tinha visto. Babilônia com todo o seu glamour. Babilônia com toda a sua riqueza. Babilônia com tudo o que tinha, disse ele, teremos a maior festa da história do mundo. Então, ele ordenou as melhores danças, os melhores vinhos, as melhores comidas, e enviou um convite a 1000 de seus senhores e senhoras, por todo o império para virem. E em suas carruagens adornadas com joias, eles vieram. E naquela noite, enquanto se banqueteavam, dançavam e se divertiam nos jardins suspensos que Nabucodonosor havia construído para sua esposa Midiana, uma das 7 maravilhas do mundo, Belsazar ficou intoxicado. Lá estava ele, rei de um império, mestre de um banquete,
o centro de toda a atenção, dançando a noite toda. Mas a Bíblia diz: não se deixe enganar. Deus não pode ser zombado, pois tudo o que o homem semear, isso também colherá. Beltsazar, cuidado. O julgamento está chegando. Você está indo longe demais. Há um ponto além do qual a paciência de Deus não irá mais. Há uma linha traçada entre as nações, entre os indivíduos, nas famílias e nas comunidades. Jó disse: aqueles que aram a iniquidade e semeiam a maldade, colhem o mesmo. Continue arando sua iniquidade, continue semeando sua maldade, você vai colher isso um dia. Oséias disse: pois semearam ao vento e colherão um redemoinho. Jeremias disse: semearam trigo, mas colherão espinhos. E assim, no meio deste banquete, Beltsazar está dançando com uma jovem bonita e sexy. E de repente, todos ficam em silêncio. Você pode ouvir uma agulha cair, o rosto dele fica pálido. A Bíblia diz que ele começa a tremer, porque na parede, uma mão sem braço começa a escrever. E todos estavam lá sentados, tremendo, perguntando o que era isso, que coisa estranha era essa. E Beltsazar tentou lê-lo. Ele não conseguiu ler a mensagem. Então ele disse: vamos chamar os astrólogos, os adivinhos e os caldeus. Vamos chamar os magos. Vamos chamar todas as pessoas que podem ler esse tipo de coisa. E elas entraram. Elas não conseguiram ler. Beltsazar estava ainda mais assustado. A escrita estava ficando cada vez mais clara e brilhante. As pessoas estavam assustadas. E sua mãe ouviu sobre isso. E sua mãe, por acaso, não estava na festa, mas ela entrou e disse: filho, o que é isso que ouço sobre uma escrita estranha? E ele apontou para a parede. Ela disse: eu conheço um homem que pode ler essa escrita. O nome dele é Daniel. Ele é um grande profeta. Ele ajudou seu avô a interpretar sonhos. Ele foi primeiro-ministro sob seu avô. Ele tem vivido em uma espécie de semi-aposentadoria. Talvez você não o conheça. Daniel não estava na festa, mas mandaram chamá-lo. E ele entrou e Beltsazar disse: Daniel, você vê aquela escrita? Se você ler aquela escrita, eu farei de você o terceiro governante do império. Eu colocarei uma corrente de ouro de autoridade ao seu redor e vestirei você com roupas reais. E você será um membro da família real. Ao meu lado... Daniel olhou para a escrita e a reconheceu imediatamente. Aquela era a caligrafia de seu pai. Aquela era a caligrafia de Deus Pai. E ele havia estudado Deus e vivido com Deus todos esses anos. E sabia que aquela era a escrita de Deus. Ele disse: Beltsazar, eu posso ler a escrita, mas fique com seus presentes. Eu não os quero. Dê seus presentes a outra pessoa. Você vê, Beltsazar, ó rei, você se levantou contra o Senhor dos céus. E trouxeram os vasos da casa santa de Deus diante de ti. E você, seus príncipes, suas esposas e suas concubinas beberam vinho neles. E Deus está ofendido. E tu tens louvado os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem e não sabem. E o Deus, em cuja mão está o teu fôlego, e cujos são todos os teus caminhos, não o glorificaste. Sim, Beltsazar, eu vou ler. Deus deu a Beltsazar tudo o que ele tinha, até mesmo a capacidade de rir. Sua comida, sua bebida, seu poder, suas riquezas, tudo tinha vindo de Deus. Mas ele não havia agradecido ao Senhor por isso. Daniel disse: tudo bem, aqui está a escrita. Mene, Tekel, Eupharsin. Esta é a interpretação. Ou seja, Deus contou o seu reino e o deu por terminado. Beltsazar, você está acabado. Seu último dia foi passado nesta terra.
Pesado foste na balança de Deus e achado em falta. Paris, teu reino está dividido e dado aos medos e aos persas. E enquanto estavam no banquete, desconhecidos dos babilônios, o grande rio Eufrates estava mudando seu curso, e o exército medo-persa deslizou sob o leito seco do rio. E naquela noite, a Babilônia caiu para os medos e os persas. Belsassar foi morto. Daniel permaneceu e se tornou primeiro-ministro no próximo império. Ambos os impérios o respeitavam por sua sabedoria, sua fé, seu propósito e sua piedade. Deus está escrevendo na parede da América, esta noite, a palavra muitos também significa lembrado. Deus se lembra dos nossos pecados. Deus vê a nossa pornografia. Ele vê nossos filmes obscenos e vê esses novos filmes que estão saindo zombando de Jesus Cristo. Ele vê nossas mentiras, nossas trapaças e nossa corrupção, que permeiam toda a nossa sociedade. Ele vê tudo e as Escrituras dizem: tenha certeza de que seu pecado o encontrará. Mas ele se lembra de outra coisa também. Não é tarde demais. Deus se lembra de esquecer quando qualquer grupo de pessoas, qualquer nação, se arrepender de seus pecados e se voltar para o Senhor. Ele perdoará seus pecados e curará a terra. Essa é a promessa do Senhor. Em segundo lugar, ele diz: tu foste pesado nas balanças e achado em falta. As Escrituras dizem: tu pesas os caminhos dos justos. O Senhor diz: por meio do Senhor, as ações são pesadas. Todos os caminhos de um homem são claros aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa o espírito. A nação, o mundo esta noite está sendo pesado. Você está sendo pesado nas balanças de Deus. Nossos pecados são grandes aos olhos do Senhor e estamos sendo pesados em suas balanças. E muitos líderes pensantes acreditam que a escrita já está na parede e que o julgamento já está começando a acontecer. Mas Deus nos pesa como indivíduos, pelo que Ele vai nos pesar o que está do outro lado da balança. Veja, aqui estão as balanças, aqui está você, e aqui está o que Deus pesa você. Primeiro, Ele te pesará pelos 10 mandamentos. Como você se posiciona em relação aos 10 mandamentos? Não terás outros deuses diante de mim. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não cometerás adultério. Não roubarás. Não mentirás. Não matarás. Todos esses estão contidos nos 10 mandamentos. E a Bíblia diz que se ofendemos em um ponto, somos culpados de todos. Se você quebrou um mandamento uma vez na sua vida, é o mesmo que quebrar todos eles. Bem, você pode dizer: claro que eu quebrei pelo menos um ou 2 deles. Então, você é culpado de todos. E essa é a razão pela qual a Bíblia diz que todos nós somos culpados. Essa é a razão pela qual Jesus disse: sem pecado, atirem a primeira pedra. Nenhum desses líderes religiosos poderia fazê-lo, porque todos nós pecamos. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E todos estão sob o julgamento de Deus. Então, não seremos apenas pesados pelos 10 mandamentos, mas também seremos pesados pela lei do amor. Mateus 22, Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento, e o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sobre estes 2 mandamentos, disse Jesus, pendem toda a lei e todo o ensino dos profetas. Tudo se resume em amor. Você ama o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua mente, com toda a sua alma.
e você ama o seu próximo. Agora, seu próximo significa qualquer pessoa que esteja em necessidade. Jesus ensinou isso na parábola do bom samaritano. Qualquer um que esteja em necessidade, você ama esse próximo, tanto quanto ama a si mesmo. Foi isso que Jesus disse. Vamos ser pesados por essa lei. Em terceiro lugar, seremos pesados pela pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia diz no Salmo 89, quem, nos céus, pode ser comparado ao Senhor? Quem entre os filhos dos poderosos pode ser comparado ao Senhor? Isaías disse, a quem me comparareis e me fareis mal? Ou, igual e me comparareis, para que sejam como eu? Deus diz, sede santos, porque eu sou santo. Se você não, Jesus Cristo foi o único justo e o único homem santo que já viveu. Chamamos algumas pessoas na Índia de homens santos. Mas Jesus foi o único homem verdadeiramente santo da história. E se não vivermos como Jesus e não formos tão bons quanto Jesus é, então não atendemos aos requisitos e às expectativas de Deus. Você dirá, Billy, quem no mundo pode viver como Jesus? Ninguém. Essa é a razão pela qual todos vocês têm que dizer, eu sou um pecador. Deus vai nos pesar por Cristo, Ele vai nos pesar pelos 10 mandamentos, Ele vai nos pesar pela lei do amor, mas Ele também vai te pesar pelas suas obras. Aqueles pecados de omissão dos quais você nem estava ciente. Em Mateus 25, Jesus nos lembra, porque tive fome e não me deste de comer. Eu estava com sede, você não me deu nada para beber. Eu era um estranho e você não me acolheu. Eu estava nu e você não me vestiu. Eu estava doente e na prisão e você nunca veio me visitar. Mas o povo dirá, Senhor, onde te vimos nu, doente, na prisão e com sede? Então ele lhes respondeu desta maneira, em verdade vos digo que, quando não o fizestes, a um dos menores destes, a mim não o fizestes. Agora isso atinge cada pessoa. Nesta arena, e nós falhamos. E então, Jesus pronunciou o julgamento. Ele disse que aqueles que são culpados do pecado de omissão irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Você diz, bem, Billy, estou meio devastado. Como podemos nos pesar? Não conseguimos? Jesus disse em Apocalipse 3, eu conheço as suas obras, que você não é nem quente nem frio. Eu gostaria que você fosse quente ou frio. Portanto, porque você é morno, eu vou vomitá-lo da minha boca, ele disse. Ouça, terá muitas pessoas que vão perder o céu, e você pensa que estarão lá? E então, em quinto lugar, ele nos pesará pelas nossas oportunidades. Pelas nossas oportunidades. A quem muito é dado, muito será exigido, ele disse. Pense em viver na América, com todas as suas vantagens. Uma igreja em quase cada esquina, uma Bíblia em quase cada quarto de hotel, milhões de Bíblias disponíveis, o Evangelho pelo rádio e pela televisão. Pense em viver aqui. Ele vai nos julgar pelas oportunidades que tivemos. Pense na literatura cristã que está disponível nas livrarias. E não aproveitamos isso. A quem muito é dado, muito é exigido. Você diz, bem, Billy, mesmo nesse aspecto, eu não consigo. Não. Mas a glória de toda essa situação é que há um evangelho. E o evangelho é uma boa notícia para pessoas como você que estão sentadas aí dizendo, bem, eu sou culpado. A boa notícia é que Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, para a cruz, para morrer por você. E Deus levou esses pecados seus e essas falhas, e os colocou sobre Cristo. Ele se tornou pecado por nós. Agora, ele disse, os justos e os retos vão chegar ao céu. Como vou conseguir uma justiça e uma retidão próprias quando não tenho nenhuma? Eu sou um pecador. Eu não peso para chegar ao céu. Mas na cruz, Cristo me proporcionou uma justiça
Ele me deu uma justiça que eu não tinha, e eu sou aceitável esta noite por Deus, não porque eu tenha sido bom, ou porque eu tenha lido a Bíblia, ou porque eu tenha pregado para multidões de pessoas. Eu sou aceitável por causa de Cristo. Sou aceito no amado por causa dele. E esse é o seu privilégio. Neste momento, você pode se apropriar do que Cristo fez na cruz por você e pode sair daqui pesando o suficiente para chegar ao céu, para ter pecados perdoados, pesando o suficiente para viver uma nova vida. Tu és pesado nas balanças de Deus e achado em falta. Você é achado em falta. A última palavra aqui é eufarsim, dividido. Teu reino está dividido. Deus disse: Belsazar, estou tirando teu reino de você. Você está acabado. O julgamento chegou. É tarde demais. Deus vai dizer isso a você. O julgamento chegou. É tarde demais. Eu conheço pessoas que sabem disso, aceitam isso e acreditam nisso, e continuam dançando alegremente em direção ao inferno. Elas são como o rato que foi pego na armadilha e ainda está mordiscando o queijo depois de ser capturado. Você ainda está mordiscando a isca do diabo. E já está morto no que diz respeito à eternidade. Acredito que esta cruzada foi realizada no momento certo e na providência de Deus, no momento certo da história de muitas de suas vidas. As pessoas têm orado por vocês. As pessoas trabalharam, as pessoas contribuíram para tornar isso possível. E agora, este é o seu momento com Deus para recebê-lo em seu coração, para ter certeza de que você pesa o suficiente. Não, eu não estarei no julgamento. Portanto, agora não há julgamento para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu não vou vê-lo lá. O julgamento que eu merecia foi assumido por Jesus Cristo na cruz, e eu aceitei o que ele fez, mesmo que parecesse tolo e um pouco ridículo. Para eu me apresentar naquela noite e dizer sim a Jesus Cristo, todas aquelas pessoas, eu fiz isso, e eu vou pedir que você levante-se e venha dizer ao vir que quer Cristo em seu coração. E depois que você vier, vou dizer uma palavra, fazer uma oração com você, dar literaturas. Você pode voltar e se juntar aos seus amigos. Mas não deixe esta tarde passar sem que você tenha dito sim a Jesus Cristo. Porque você vê, pode nunca ter outro momento como este. Este pode ser o último momento que você terá. E agora é o momento de se levantar e vir. Com centenas de pessoas que vieram nesta última semana, até milhares, você vem e se junta a elas e diz hoje: eu quero que Cristo perdoe meus pecados. Eu quero saber que vou para o céu. Eu quero pesar o suficiente quando eu tiver que ser pesado nas grandes balanças de Deus, no grande julgamento. Se você vem daquela galeria de cima, levará alguns minutos para chegar. Venha de todos os lugares, centenas de vocês. Deus está falando com você. Você pode estar no coro. Você pode ser um recepcionista. Quem quer que você seja, levante-se e venha. Nós vamos esperar. Você pode fazer esse mesmo compromisso, bem onde está. Como você pode ver na televisão, centenas de pessoas estão vindo aqui em São Luís para fazer seu compromisso com Jesus Cristo. Elas querem ter certeza de que seus pecados são perdoados. Elas querem saber que pesam o suficiente nas balanças de Deus. Não, eu não acredito que seja tarde demais para a América se voltar para Deus. Eu acredito que poderíamos ter cura em nosso país. Acredito que poderíamos nos voltar para Deus e encontrar uma atmosfera completamente nova, se realmente nos voltássemos a Ele. Mas isso também pode acontecer na sua vida como indivíduo, e pode acontecer na sua casa, no seu quarteirão, na sua comunidade, no seu apartamento, onde quer que você esteja.
Mas deve começar com alguém. Pode começar com você. Se você disser sim a Jesus Cristo agora mesmo, espero que você faça esse compromisso. Que Deus o ajude a fazê-lo. E não se esqueça de ir a uma igreja no próximo domingo. Boa noite e que Deus o abençoe.